Você já imaginou um dia em que não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte? Essa promessa não é fantasia, não é poesia, não é mito. É a revelação de Deus registrada em Apocalipse 21. João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão que quebra todos os limites da imaginação humana. Um novo céu e uma nova terra, onde o próprio Deus habitará para sempre com o seu povo. Mas aqui está o ponto que muitos não percebem. Apocalipse 21 não é apenas uma descrição distante do futuro. É uma mensagem de esperança, escrita para um povo que vivia em meio à perseguição, ao medo e às incertezas. João escreve para cristãos que viam seus irmãos sendo mortos, suas casas destruídas, seus direitos negados. E o que ele revela é que, apesar de toda a injustiça, o fim da história já estava escrito, e era glorioso. O texto nos apresenta a Nova Jerusalém, adornada como uma noiva preparada para o seu esposo. Essa imagem não é apenas estética, ela é profundamente simbólica. Aponta para a união definitiva entre Deus e a humanidade redimida, para a restauração de tudo o que foi perdido no Éden. Se no Gênesis o homem foi separado da presença de Deus por causa do pecado, em Apocalipse 21, essa presença volta de maneira plena e eterna. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. O mais impactante é perceber que a mensagem de Apocalipse 21 não é só sobre o amanhã, mas também sobre como viver hoje. O capítulo nos chama a perseverar, a manter a fé em meio às lutas, a lembrar que a dor e o sofrimento têm prazo de validade, porque há um lugar preparado onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. E é justamente isso que muitas vezes não se ouve em mensagens sobre o Apocalipse. O foco costuma estar nas tragédias, nas pragas, nos juízos. Mas a essência do livro é esperança. O último capítulo da história não é o caos, é a vitória de Deus. Não é destruição, é renovação. Não é desespero, é consolo. Ao longo deste estudo, vamos mergulhar nesse capítulo extraordinário, entender seu contexto e descobrir por que Apocalipse 21 é uma das maiores fontes de esperança que a palavra de Deus nos oferece. Para compreender a grandeza de Apocalipse 21, precisamos voltar ao cenário em que João recebeu essa visão. O livro do Apocalipse não nasceu em tempos tranquilos, mas em meio à dor, perseguição e incertezas. João, o apóstolo amado, estava exilado na ilha de Patmos, uma pequena e árida ilha-prisão no mar Egeu, destinada a trabalhos forçados e isolamento. Ele havia sido preso por causa de sua fidelidade a Cristo e do testemunho do Evangelho. A igreja do primeiro século vivia sob o peso da perseguição do Império Romano, em especial durante o governo de Domiciano, que exigia a adoração ao imperador como se fosse um deus. Nesse contexto, o Apocalipse é revelado como uma carta de esperança para um povo que sofria. Enquanto os olhos humanos viam apenas destruição, injustiça e medo, Deus abria os olhos espirituais de João para mostrar o final da história. A mensagem era clara. O mal não teria a palavra final. Roma, com toda a sua força, não seria eterna. O sofrimento dos cristãos não seria em vão. E então, em Apocalipse 21, João descreve algo que vai muito além de uma vitória momentânea. Ele vê um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. AP 21:1. Essa declaração traz um choque. O mundo atual, com toda a sua beleza, mas também com toda a sua corrupção, não é definitivo. O pecado que entrou em Gênesis 3 e contaminou toda a criação não terá a última palavra. Deus promete não apenas consertar o que está quebrado, mas recriar tudo de forma perfeita. A expressão novo céu e nova terra não significa apenas uma substituição, mas uma renovação radical. É a consumação da promessa feita pelos profetas, como em Isaías 65:17. Pois eis que crio novos céus e nova terra,
e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. João está mostrando que Deus cumpre aquilo que anunciou séculos antes, uma criação completamente restaurada, livre da dor, da injustiça e da corrupção. Outro detalhe poderoso está no versículo 2. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Essa imagem é carregada de significado. A cidade não sobe da terra para o céu, mas desce do céu para a terra. Isso significa que o plano de Deus não é apenas levar o homem para longe da criação, mas trazer o céu para a realidade humana. É a união definitiva entre Deus e o seu povo. A figura da noiva preparada para o esposo transmite beleza, pureza e amor profundo. Um relacionamento de intimidade eterna. E no versículo 3, ouvimos a voz forte que proclama: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa promessa é o clímax da história bíblica. No Éden, a humanidade foi expulsa da presença de Deus por causa do pecado. Ao longo das Escrituras, vemos o desejo de Deus em habitar com seu povo, no tabernáculo, no templo, em Cristo encarnado, no Espírito Santo habitando nos crentes. Mas em Apocalipse 21, essa presença não será parcial nem temporária, será plena, definitiva, eterna. Agora imagine o impacto disso para cristãos perseguidos que muitas vezes perdiam tudo por causa da fé. João não está dizendo apenas: tenham força, vai passar. Ele está mostrando o final da jornada, um lugar onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. O versículo 4 é uma das declarações mais confortadoras de toda a Bíblia. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que quase nunca é mencionado nos sermões comuns é que essa promessa não é apenas uma fuga do sofrimento, mas uma revelação da fidelidade de Deus em cumprir sua obra até o fim. O Apocalipse não foi escrito para gerar medo, mas para gerar perseverança. O novo céu e a nova terra não são apenas um futuro distante, mas uma certeza que já deve moldar como vivemos hoje. Em outras palavras, quem tem os olhos no Apocalipse 21 não vive escravizado pelo medo, nem pelas pressões deste mundo. Vive com a convicção de que as dores têm prazo de validade, de que as lágrimas são temporárias e de que a vitória já foi decretada por aquele que faz novas todas as coisas. Quando João descreve a Nova Jerusalém, ele não está apenas pintando uma cena bonita para consolar corações aflitos. Ele está revelando a consumação do plano de Deus para a humanidade. Tudo o que foi perdido em Gênesis é restaurado em Apocalipse 21. Por isso, cada detalhe da visão tem um significado profundo. João diz: E vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ap 21:2. A primeira revelação que salta aos olhos é que a cidade desce do céu para a terra. O movimento é de cima para baixo. Isso significa que a redenção não é o homem tentando subir até Deus, mas Deus descendo para habitar com os homens. É a graça em sua expressão mais plena. Deus tomando a iniciativa de restaurar a criação e estabelecer sua presença definitiva entre nós. A imagem da cidade como uma noiva adornada também carrega uma simbologia profunda. Noiva fala de relacionamento, de aliança, de amor. Não se trata apenas de uma construção física, mas de uma comunidade. O povo de Deus completamente purificado, preparado e unido ao seu Senhor. Aqui está um segredo pouco explorado. A Nova Jerusalém é ao mesmo tempo lugar e povo. É o lar eterno e também a identidade da igreja glorificada. No versículo 11, João descreve a glória da cidade. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Não há necessidade de sol ou lua, porque a glória de Deus ilumina tudo. Isso mostra que a presença de Deus
não será mais algo invisível ou distante, mas visível, palpável, irradiando vida. Outro detalhe marcante está nos fundamentos da cidade, adornados com pedras preciosas, e nas 12 portas, com os nomes das tribos de Israel, além dos 12 fundamentos com os nomes dos apóstolos do Cordeiro, IAP 21, 12, 14. Isso revela a união do Antigo e do Novo Testamento, a convergência da história da salvação. Todas as promessas feitas a Israel e todas as realizações em Cristo encontram sua plenitude na Nova Jerusalém. Mas há um detalhe muitas vezes esquecido. João destaca que nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. AP 21, 27. Isso nos mostra que a Nova Jerusalém não é apenas um destino automático, mas o lar daqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. A mensagem aqui é clara. A esperança do novo céu e da nova terra não é universalista, mas reservada para os que entregaram sua vida a Jesus. E como aplicar isso à nossa vida hoje? Em primeiro lugar, essa visão nos chama a viver com os olhos fixos na eternidade. Paulo escreveu em Colossenses 3:2: Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Saber que existe uma nova Jerusalém preparada nos ajuda a suportar as dores presentes com esperança. Em segundo lugar, essa promessa nos lembra da santidade. Se a cidade é santa e nada impuro entrará nela, então somos chamados a viver desde já como cidadãos do céu. Filipenses 3:20 nos lembra: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a visão da Nova Jerusalém nos convida a experimentar a presença de Deus hoje. Embora ainda não vivamos a plenitude, o Espírito Santo já é o selo da promessa. Ele é o sinal de que essa realidade eterna é certa. A comunhão que experimentamos em oração, em adoração e na palavra é um vislumbre do que viveremos plenamente naquele dia. E por fim, Apocalipse 21 é um lembrete de que a história não termina em tragédia. Não importa o quanto o mundo pareça mergulhado em caos, violência ou injustiça, o último capítulo já foi escrito. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A vitória não é incerta, é garantida. A Nova Jerusalém é a certeza de que o bem triunfará definitivamente sobre o mal. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero que você declare nos comentários uma frase de esperança. Eu espero o novo céu e a nova terra. Essa confissão pública é mais do que palavras, é um ato de fé. É lembrar a si mesmo e testemunhar para outros que a promessa de Deus é real e que você crê nela. Deixe também o seu like neste vídeo. Assim, mais pessoas poderão receber esta palavra de consolo e esperança em dias difíceis. Isso ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho para quem precisa ser lembrado de que a dor não é o fim, mas que a vitória já foi decretada pelo Senhor. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal Despertar com Deus, se inscreva agora e ative o sininho. Todos os dias temos orações, reflexões e estudos que fortalecem a fé e nos aproximam da palavra de Deus. E no próximo episódio da série O que Ninguém Contou, vamos mergulhar em uma passagem igualmente poderosa, que revela segredos profundos do coração de Deus e traz respostas que muitos nunca ouviram. Não perca! Vai ser mais uma chave para abrir sua mente e seu espírito para a verdade da Bíblia.